Meus amigos, peço a Jesus que nos ampare a todos para que possamos ter um estudo proveitoso hoje com os temas que os nossos instrutores espirituais nos façam por uma gentileza, para não dizermos uma caridade para o nosso esclarecimento. Gostaríamos hoje de falar sobre oração. Orar é elevar o nosso pensamento. Nós oramos a Deus, oramos ao Cristo, oramos aos bons espíritos. A oração, ela tem três motivações, só essas três. Primeiro é louvar. Nós podemos orar para louvar ao Cristo, a Deus, aos bons espíritos, etc. Outra oração que podemos fazer é para pedir, que é a nossa natureza humana. Nós temos as nossas necessidades e oramos a Deus para pedir ajuda, inspiração, como é o que fazemos aqui todas as segundas-feiras. E essa inspiração nunca falta. Nós podemos faltar, os amigos espirituais nunca faltam. E, por último, o terceiro item da oração é o agradecimento, que é uma coisa que nós esquecemos muito. Nós lembramos sempre de pedir, quase nunca lembramos de agradecer, que é o mínimo que nós podemos fazer quando recebemos o amparo divino, o amparo espiritual para as nossas vidas. Nós devemos orar do fundo do coração, do íntimo da nossa alma, e com grande respeito para quem se ora. Nós estamos nos compenetrando de uma roupa espiritual junto àqueles amados nossos, é o Pai Celeste. Jesus já nos dizia: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar ao Cristo, que é o nosso tutor celeste, nosso tutor cósmico. Jesus conduz o planeta terrestre e esta humanidade de bilhões de habitantes no mundo material e muito mais no mundo espiritual. Nós concluímos que o orar deve ser feito com palavras simples e claras. Nada de palavreado, rebuscado, sofisticado. E com muita atenção para o que se diz. Meditando cada expressão da nossa oração. Melhor é aquelas palavras que saem do fundo do nosso coração e que nós interessamos a Deus com muita sinceridade, com muita atenção, com muita compenetração. Agora, se por uma questão cultural, uma questão de tradição, usamos palavras ou textos padronizados, como o Pai Nosso. É muito comum as pessoas orarem com o Pai Nosso. Só precisamos ter a preocupação de prestar atenção em cada palavra, porque senão fica uma exposição vazia, sem sentido e sem sentimento. Porque orar não é declamar. Nós, às vezes, aprendemos orações muito belas, fazemos aquela declaração, aquela declamação, mas sem atenção para o que estamos dizendo. Então, nós temos que
orar, sejam palavras nossas ou palavras conhecidas, o máximo de atenção, para que nós possamos sentir o que estamos dizendo. O melhor, sem dúvida, são aquelas palavras que nascem no coração naquele momento. E conscientes do que estamos fazendo, nós nos sintonizamos com as esferas da luz para recebermos o amparo de que precisamos. Jesus sempre afirmava que tudo aquilo que pedirmos na oração nos será concedido. Então, meus amigos, as nossas mentes aceleram as nossas vibrações espirituais quando oramos. E sintonizado com essas vibrações maiores, nós somos agraciados com a ajuda dos nossos mentores espirituais. Os espíritos amigos sabem aquele momento que nós temos o costume de orar num certo lugar, numa certa hora. Esses espíritos amigos, com essa informação, usam aquele momento em que nós elevamos os nossos padrões vibratórios para nos ajudarem. Organizam certas intervenções para nos ajudar naquele momento. É aquele momento em que nós vamos à busca da espiritualidade maior. E neste lance, a espiritualidade maior vem ao nosso encontro. Em bom português, não vem de encontro, vem ao encontro dos nossos anseios. E mais ainda, eles nos trazem a força que nós precisamos para lutarmos com as nossas provações terrestres. E é este momento precioso que nós recebemos da espiritualidade maior. Há muitas pessoas, e quantas vezes já ouvimos expressões inconvenientes no que diz respeito à oração. Nós citaríamos nesse estudo alguns exemplos práticos, para não ficarmos nas teorias. Por exemplo, há pessoas, e todos nós já ouvimos expressões desse tipo: eu tenho fé em Deus que aquele sujeito vai pagar tudo que ele me fez. E aí nós perguntamos, estamos propondo nessa oração que Deus faça uma vingança contra o irmão nosso? É descabido. Ele há de pagar o que me fez. Meus amigos, Jesus nos disse para perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que é uma simbologia. O Evangelho está cheio de símbolos. Que nós precisamos tirar o símbolo da letra para entendermos a mensagem do Cristo. Jesus veio trazer uma filosofia cósmica numa linguagem primitiva. Era uma linguagem, uma idiomática, sem expressividade cultural, de um povo rústico. Então, trazer uma filosofia superior, baseada numa língua primitiva, era um esforço extraordinário. Então, Jesus usava alegorias, símbolos, para que nós pudéssemos receber as suas lições. Uma outra coisa que gostaríamos de abordar nesses comentários são as chamadas preces repetitivas. Nós estamos fazendo uma excursão sobre as
orações incoerentes, que é o título que estamos dando a essa palestra. As orações repetitivas, em que a pessoa, num texto decorado, repete aquele texto dezenas, talvez centenas de vezes. É uma falta de bom senso, é uma falta de coerência. Porque Deus, antes de mais nada, Deus sabe muito mais que nós mesmos o que nos é oportuno. Claro que, ao falarmos a Deus na oração, é uma dádiva divina, podermos direcionar as nossas palavras ao Criador do Universo diretamente. Não precisamos de intermediários. Foram os homens que criaram organizações religiosas para ficarem entre o homem e Deus, como se Deus dependesse dos homens. Para isso, Deus permitiu que nós aprendêssemos a orar. Só um espécime humano ora, fala a Deus, reconhece a paternidade divina. Os animais não fazem isso porque são espíritos muito primitivos ainda. Eles já alcançarão essa dádiva lá na frente. Mas voltando às repetições, o que quereríamos nós com essas repetições infindáveis? Porque não cremos que haja uma compenetração espiritual em alguém repetir centenas de vezes a mesma frase. É uma coisa assim, cansativa. O que quereríamos com isso? Vencer a Deus pelo cansaço? Já comentei aqui a respeito de uma experiência pessoal e me permito repetir o comentário já feito. Quando adolescente, você vê que eu tenho uma boa memória, ainda me lembro da adolescência. Capacidade extraordinária de memória. Eu não lembro a placa do meu carro, mas a minha adolescência eu lembro. Eu estudava no centro da cidade, morava na Tijuca, e pegava o bonde para ir para a escola. Embarquei no bonde, no ponto seguinte entrou uma menina moça, uma filha de lavadeira, com uma trouxa de roupa suja, entrou no bonde, colocou a trouxa do meu lado, apoiou o braço e com um terço ela ia passando aquelas bolinhas e recitando as suas orações. E com a mão direita, de uma sacola, ela tirou um gibi. Então ela ia orando e lendo o gibi. Mas o que é que nós vamos esperar de uma filha de lavadeira? Uma moça que não teve qualquer educação de qualquer natureza. Morava certamente nos morros do Rio de Janeiro, em condição modestíssima. Mas que esse exemplo nos serva, nos chame a atenção. Que aquela menina, filha de lavadeira, fizesse isso, nós podemos até entender por uma questão cultural, uma desorientação espiritual, mas não nós. Tenhamos cuidado para que as nossas orações saiam do nosso peito, mesmo que com palavras recitadas, memorizadas, especialmente o Pai Nosso. Mas que não falemos o Pai Nosso por uma mera repetição mecânica, sem nenhum proveito. É preciso colocarmos os nossos sentimentos e o nosso respeito nesse trabalho. É um momento precioso das nossas vidas, o momento da oração. A oração deve acontecer quando a gente sai da cama de manhã e antes de ir para a cama, encerrar o dia. Começamos o dia com a nossa oração, reportando, enviando as nossas palavras ao Mestre Jesus. Fazemos essa
sintonia. Meus amigos, não é o caso de todos nós aqui presentes que somos almas simples. Mas se há um quadro belíssimo de ser assistido, é a oração dos espíritos mais adiantados. É um espetáculo feéreo. André Luiz, nos seus livros, fala de experiências desse tipo. Quando uma alma generosa, uma alma sublimada, que caminha ao nosso lado pelo mundo espiritual, se fazendo passar como uma pessoa comum, mas às vezes guarda no seu íntimo valores belíssimos de alma. E quando esses espíritos oram, meus amigos, até os insetos param de voar em respeito àquele momento. Mas existe ainda, nesse terreno das orações incoerentes, aquelas práticas ainda comuns no nosso Brasil e em outros países também, que é de se adicionar sacrifícios físicos para valorizar a oração, que é um equívoco, um grave equívoco. Nós devemos valorizar a nossa oração com a nossa concentração, com a nossa sinceridade, com a profundidade dos nossos sentimentos. Não é com sacrifícios físicos. Todo mundo já ouviu falar em pessoas, nunca vimos, mas já ouvimos falar. Pessoas que oram ajoelhadas em caroço de milho. É um padecimento que pretende valorizar a oração. Ainda especialmente no interior do Brasil, em certas regiões do país, existe uma prática em que os homens vão sem camisa orando, num grupo, e vão batendo com umas correntes nas costas. Nós já vimos isso na televisão várias vezes. Todo mundo já viu. Eles vão fazendo umas correntes finas, batendo nas costas, até sangrar. Meus amigos, é levar a oração ao estapafúrdio, ao absurdo, à incoerência. Isso serve para quê? Isso é útil para quem? Ajuda em quê? Ajuda a quem? Serve para quê? A pessoa bater com corrente nas costas até sangrar. Essa é uma prática de um primitivismo assustador. E há outras práticas similares que lembram aqueles períodos antigos da nossa história, da história humana, em que eram feitos até sacrifícios humanos. E foi por isso que o profeta Oséias diz que misericórdia quero e não sacrifício. Porque isso não traz proveito a quem quer que seja. Muito ao contrário. Esse corpo magnífico que nós recebemos é uma obra extraordinária. Inteligências nobilíssimas e sábias. Elas trabalharam milhões de anos para nós termos esse corpo. Você veja a sua mão, que coisa maravilhosa. Eu li uma página literária há muitos anos, em que um escritor tinha que enviar a um jornal uma página literária 2 vezes por semana. E um dia ele se sentou à mesa, botou o papel, o lápis, tudo, pegou o lápis, assentou em cima da folha de papel, e não vinha nenhuma ideia na cabeça. É porque ele não era um expositor espírita. Era um homem do mundo. Porque a inspiração, quando nós nos filiamos a servir a obra do Cristo, por amor à causa, a inspiração nunca falta.
sempre há aquela ajuda superior para compensar a nossa inferioridade. Então, aquele escritor olhava para a mão e a mão não escrevia, não saía nada, não via nada na cabeça. Ele começou a entrar em pânico, porque tinha que enviar aquilo para o jornal. Ele tinha um compromisso, um contrato firmado com o jornal. E aí ele começou a olhar para o lápis e olhar para a mão, aí ele começou a examinar a mão. Ele viu que a mão reúne uma série de tecnologias maravilhosas. Vocês já imaginaram se nós não tivéssemos a mão? O mundo não seria o que é se não existissem as mãos dos homens. E aí ele examinou e foi escrevendo as maravilhas que era a própria mão. Então estava bem na ponta do seu nariz a inspiração por ele escrever uma das mais belas páginas daquele beletrista, retratando no papel a maravilha das mãos humanas. Então, meus amigos, nós temos esse conjunto de maravilhas que tem que ter o nosso respeito. O corpo humano é um presente divino. É uma extraordinária máquina que Deus nos dá por empréstimo. Às vezes a gente diz assim: nós somos homens que têm uma alma, que têm um espírito, nós somos espíritos imortais. Meus amigos, não é o homem que tem um espírito, tem uma alma. É o espírito que tem um corpo humano, é o oposto. Porque a nossa verdadeira vida é o mundo espiritual. A reencarnação na Terra é uma pausa nas nossas atividades espirituais. Assim como você no seu escritório, no seu local de trabalho, você faz uma pausa para ir tomar um café, jogar a conversa fora, falar do futebol, dos amigos. Assim somos nós quando reencarnamos na Terra. É uma pequena pausa. O Evangelho nos diz que o homem é um vapor que aparece e logo se desvanece. Meus amigos, não vale a pena comprometermos o nosso espírito, nosso futuro espiritual com atos insanos. Não compensa, não vale a pena. Porque a nossa passagem na Terra é tão rápida. Eu olho para trás e parece que não faz muito tempo eu era uma criança. Era um jovem, era um adolescente, cheio de sonhos. Tudo passou, a vida passou e eu não vi. Eu não enxerguei esse desfile da vida. Quando nós abrimos os olhos, já estamos no ocaso da existência, no inverno da vida, no pôr do sol da existência. É muito rápido. Então aproveitemos, especialmente o verdor dos anos, para fazermos boas coisas, boas conquistas espirituais, para termos títulos de nobreza espiritual quando voltarmos à pátria de onde somos egressos e para onde voltaremos. Inevitavelmente. Lá é a nossa morada definitiva. Nós viveremos a longo prazo, ao infinito, porque somos imortais, mas viveremos como espíritos, não como homens. Então, a vida na Terra, tenhamos muito cuidado para conduzi-la com sabedoria, com oportunismo. E é por isso que nós vemos com muito pesar essas práticas absurdas, um contrassenso, uma insensatez. O sujeito andar pela noite sem camisa, batendo corrente às costas, até sangrar as costas. Nós perguntamos, será que Deus se curva a isso? Deus sabe das nossas necessidades mais do que nós mesmos. Nós vemos pessoas que dizem, eu não oro mais, eu deixei de rezar. Mas por quê? Porque eu não consigo nada rezando. Isso é um grave equívoco. Nós, meus amigos, nós espíritas sabemos
que ao vir para a Terra, nós trazemos uma programação, todos, sem exceção. Claro, há aquelas almas nobilíssimas que trazem grandiosas missões terrestres. Não é o nosso caso. Mas, seja qual for, temos uma missão terrestre. Nós vimos com um compromisso pré-estabelecido. E nós somos dirigidos, guiados por inteligências sábias. E eles conduzem as nossas vidas de tal forma que todos os meios cheguem para a conclusão desta missão, a nossa missão terrestre. São espíritos sábios. E certa vez disse um amigo: mas o Evangelho diz que tudo que pedirmos em oração nos será concedido. Olha o texto, e o texto não diz que será concedido no minuto seguinte. Não diz isso. Será concedido. Mas será concedido, meus amigos, com oportunismo. Então você pede uma coisa que não está na sua programação, mas isso fica reservado para lhe ser oferecido no amanhã, no momento próprio, com oportunismo. Essas inteligências extraordinárias que ajudam a condução das nossas vidas não iriam macular uma programação que é do nosso interesse para satisfazer os nossos anseios humanos. Porque o que nós mais queremos? Aquele Deus que não tem ateus, que é o dinheiro. O que nós mais queremos são os patrimônios humanos, os valores pecuniários. E, de repente, isso não está na nossa programação. Porque tivemos lá atrás, usamos mal. E nos arrependemos muito. É comum nos meios espirituais nós ouvirmos alguns candidatos à reencarnação usarem uma frase que já fez até calo no ouvido: Senhor, não me dê facilidade, Senhor. Protege-me de mim mesmo, não me dando facilidades. Mas quando nós vestimos o macacão de carne, Senhor, me dê facilidades. É exatamente o inverso. Porque nós estamos nas ilusões do mundo. Mas peçamos a Deus que tudo o que o Senhor nos dá, saibamos conduzir com sabedoria, para o bem coletivo, para o bem do nosso próximo. Porque a nossa felicidade vem através da alegria do nosso semelhante. O bem que fazemos ao nosso próximo, a nós mesmos fazemos esse bem. Aqueles que oram a Deus, pedindo o mal para uma certa pessoa, nós indagamos o que foi que Francisco de Assis nos disse. É perdoando que somos perdoados. Nós usamos muito essa frase. É morrendo que nascemos para a vida eterna. Francisco de Assis, que é uma reencarnação de um dos apóstolos do cristianismo, foi aquela alma excelsa que na Úmbria nos trouxe pensamentos e, além dos pensamentos, exemplos. O homem de Assis foi um exemplo vivo do verdadeiro cristão. Então, meus amigos, nós precisamos valorizar o que temos e essas práticas ainda vigentes no mundo, que supostamente venham a valorizar as nossas orações através de sacrifícios físicos, é um gravíssimo equívoco da nossa alma. Uma outra coisa no terreno das orações incoerentes, que são aquelas orações que não vão para cima, vão para baixo. Orar é elevar os nossos pensamentos. Mas se nós oramos mal, nós não elevamos, nós descemos. Nivelamos aos réis do chão as dimensões humanas
e nosso próprio prejuízo. As chamadas simpatias. Meus amigos, se fôssemos falar amplamente sobre as simpatias, nós gastaríamos a noite, porque elas vão ao infinito. A simpatia é uma oração simplista, com apoio de alguma coisa material. É o trevo de 4 folhas, é a figa, é o galinho de arruda. Na feira a gente vê os feirantes com o galinho de arruda em cima da orelha, assim. É o signo de Salomão, e vai por aí afora. E tem uma simpatia, uma prática esdrúxula, que vai ao nível do cômico. Então, diz o partidário dessa simpatia: se você precisa de alguma coisa, você olhe para Santo Antônio. Mas você faz o seguinte: depois que você fizer seu pedido a Santo Antônio, você pega a imagem de Santo Antônio, amarra com barbante e põe dentro de um poço, mas de cabeça para baixo. Meu pai do céu! A humanidade precisa estudar Kardec para ganhar a maioridade de espírito, de alma. E deixa lá no fundo do poço o Santo Antônio de cabeça para baixo, até que ele faça o que você quer. Há um livro do Humberto de Campos que ele fala a respeito que Bezerra de Menezes estava assim, muito entristecido, porque as pessoas só oravam para Bezerra de Menezes para pedir um sítio, uma casa na praia, a troca do carro, a promoção no emprego, mas ninguém se cogitava do Evangelho, de valores espirituais. Ele ia andando pela praia e ao lado dele, de repente, apareceu alguém e ele olhou, era Santo Antônio. O que foi, Bezerra? Aí Bezerra externou o seu sofrimento moral. Ah, meu filho, vem cá, hoje é dia de Santo Antônio. Aí volitaram, foram até a grande igreja de Santo Antônio que existe no Rio de Janeiro. Lá tem uma imagem enorme de Santo Antônio. Fica aqui um pouquinho, Bezerra, para você ouvir. Então, de cada 10 damas que apareciam, 9 pediam um casamento vantajoso. Santo Antônio, eu preciso de alguém cheio da grana, Santo Antônio. Me ajude, Santo Antônio. Olha que eu vou lhe pendurar a sua imagem no poço de cabeça para baixo. E aí, meus amigos, Bezerra ouviu aquela fila enorme de gente só pleiteando sítio, apartamento, ganho na loteria, promoções, maravilhas. Aí Bezerra sorriu e disse: esta é a humanidade que Deus nos deu para servir. Ela precisa de nós. Ela precisa do nosso exemplo. E é isso que nós, espíritas, dizemos. Nós não somos perfeitos. Reconhecemos a nossa insignificância, a nossa mediocridade espiritual. Mas no peito do espírita pula um coração sincero, deseja o bem da humanidade, o bem da sociedade. As casas espíritas são um apelo àquele cristianismo primitivo, aquela igreja do caminho, que os apóstolos se reuniam e faziam um trabalho social extraordinário. E os espíritos falavam em voz direta assim nas paredes. E eles diziam: é um Espírito Santo. Daí a história nos trouxe o Espírito Santo, quando era indefinido o Espírito Santo. Então, meus amigos, Santo Antônio, a cada 10 que apareciam ali, 9 queriam um casamento vantajoso. E aí nós lembramos desse amigo aí,
o senhor Cornélio Pires, que foi um jocoso poeta que nos traz as letras do homem do campo, do homem simples, o caiçara, o boia fria. Santo Antônio casamenteiro, que já casou tanta gente. Viveu só, morreu solteiro, ô santinho inteligente. Os homens são os diabos. Não há mulher que o negue, mas todas elas querem um diabo que as carregue. Jesus nos guarde. Muito obrigado.